Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é detração penal e detração penal por cumprimento de medida diversa da prisão. Perfeito? Então, inicialmente, o que eu acho que é importante a gente entender primeiro, o que vem a ser a detração? Detração nada mais é do que o tempo de prisão provisória, ou seja, prisão preventiva, prisão temporária ou internação, utilizar esse tempo na hora da condenação como tempo de pena cumprida. Então, por exemplo, se uma pessoa ela acabou ficando um ano presa preventivamente e ao final do processo ela é condenada, esse um ano de prisão ele já tem que ser computado como tempo de pena cumprida, certo? Essa primeira situação, quando alguém cumpre de fato uma pena por uma prisão provisória, ela é um pouco mais tranquilo na prática, porque a gente tem aqueles dados ali já cadastrados, então a gente vai pegar aquele tempo de pena, só vai apresentar ou na condenação ou na execução penal e pedir para que seja aplicado a detração e essa pena ela já conste como tempo de pena cumprida. Agora, o problema vem quando a gente está falando de aplicar detração por medida cautelar diversa da prisão. E por que isso? Muitos juízes eles acabam entendendo que a medida cautelar diversa da prisão ela não é possível, né, aplicar para fins de pena cumprida porque ela não restringe a liberdade como é na situação de uma prisão que a pessoa fica na penitenciária. Todavia, nós discordamos desse entendimento e a gente vem tentando moldar a jurisprudência nesse sentido, porque nós entendemos que a medida cautelar diversa da prisão, se ela restringe a liberdade de alguma forma, ela tem que ser computada como pena cumprida. Então, a título de exemplo, na verdade, vou até falar um caso que está acontecendo agora com a gente, para ver se vocês consigam entender melhor. Um determinado rapaz, ele cumpriu aproximadamente uns 4 meses de medida cautelar diversa da prisão antes da condenação e era basicamente monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno. Então, durante o dia, ele tinha um determinado perímetro que ele podia circular. Se ele saísse desse raio que foi determinado, ele já estava violando a medida cautelar e poderia ser preso. Então ele tinha um limite onde ele podia circular. E no recolhimento domiciliar noturno, ele não poderia ficar na rua depois das 10 horas. Então ele tinha um limite e depois disso ele tinha que ficar em sua residência, perfeito? Então, não há dúvidas que existe e existia uma restrição da liberdade dessa pessoa, tanto na questão do perímetro que ele podia circular, quanto no momento noturno onde ele não podia sair de sua residência. Então não há dúvidas quanto à questão da restrição da liberdade. Ocorre que alguns juízes eles entendem que essas restrições não são aptas o suficiente para poder computar como pena cumprida, o que a gente, como já dito, discorda. Então, o que a gente vai fazer nessa situação? Primeiro, nós vamos nos autos do processo de execução informar que houve o cumprimento de uma medida cautelar diversa da prisão, pode ser recolhimento domiciliar noturno, monitoramento eletrônico, prisão domiciliar. Então a gente vai informar isso no processo de execução. Se o juiz da execução ele entender que não é caso de detração e indeferir, melhor dizendo, o nosso pedido, o que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar um agravo em execução, interpor, né, melhor dizendo, um agravo em execução no Tribunal de Justiça respectivo. Eu, como no caso sou de Minas Gerais, então eu apresento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A partir disso, o que vai acontecer? Primeiro, o juiz da execução ele precisa dar uma nova decisão para saber se ele vai mudar de ideia ou não. Se não for feito isso, ele vai endereçar os autos para os desembargadores para que eles decidam. A gente faz só isso? Não. Por quê? O agravo em execução pode ser que ele demore um pouco a ser julgado, ou, se não for o caso de
querer antecipar por meio de um habeas corpus, por exemplo, a gente pode esperar ele ser julgado. Se for negado, a gente ingressa com o habeas corpus, perfeito? Então, a grave execução não funcionou, impetra um habeas corpus. Se foi o Tribunal de Justiça que denegou a decisão, então a gente vai lá para o STJ tentar reverter isso lá. Se o STJ negar, a gente sobe para o STF, beleza? O que a gente não pode deixar de fazer é ir escalando esses tribunais, indo para as cortes superiores para tentar garantir o direito do nosso constituinte, certo? Então, só para nós concatenarmos aqui as ideias, para fazer um resumo aqui para que fique mais fixo na mente de vocês. Detração penal. Tempo de prisão provisória. Pode ser preventiva ou temporária. Se cumpriu alguma dessas prisões ou internação, tem que computar como pena cumprida na sentença ou na execução penal. Certo? O que a gente vai fazer? Vai pedir no processo de execução a aplicação da detração. Ah, mas não foi prisão preventiva, nem prisão provisória, nem internação. Foi medida cautelar diversa da prisão. Não existe previsão legal para isso, mas a jurisprudência ela veio se moldando no sentido de entender que, se há a restrição da liberdade, é possível aplicar a detração, como no caso de monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno, prisão domiciliar, perfeito? Então a gente pode conseguir fazer que seja aplicada a detração nesses casos. É isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato. No WhatsApp ele fica sempre na descrição dos vídeos e a gente pode conversar a respeito desses temas, perfeito? Até um próximo conteúdo e um abraço.